dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, que acompanha o nosso amado podcast de arte, literatura e história. Eu sou a Larissa Basso e estarei conduzindo a conversa com o nosso queridíssimo quarteto fantástico, Pamela, Larissa Sueiro, Marcos Cerqueira e Giovana. E para quem não nos conhece, somos um grupo fissurado por descobrir e aprender coisas novas e sabemos que não há nada melhor que compartilhar cultura enquanto conversamos, não é mesmo? O episódio de hoje vai tratar de um conto escrito pelo ilustre Machado de Assis e publicado em 1885 na Gazeta de Notícias. Fala-se muito que este é um de seus clássicos mais sombrios por caracterizar o extremo do mal na natureza e na sociedade. E hoje nós vamos descobrir junto a você, ouvinte, se realmente a leitura é de arrepiar os amantes da literatura nacional brasileira. Então, fiquemos com mais uma edição de literatura para esses dias gelados de julho. Sente-se, aconchegue-se e pegue um chá ou um café e aproveite a discussão e análise do conto machadiano A Causa Secreta. Bom, para começarmos do jeito certo e ficarmos bem integrados dos elementos pertencentes a esse conto, Giovana e Pamela farão as honras para resumir a história tintim por tintim para vocês. Olá, meninas! Olá, Lari! Olá, os demais que estão aqui! Olá, os ouvintes! Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de analisar um conto tão maravilhoso e tão cheio de mistérios com vocês. E eu acho que para a gente começar do jeito certo, seria interessante analisar os elementos da narrativa. E é importante ter em mente que A Causa Secreta é marcada pela presença de 4 personagens, em que 3 delas recebem um maior destaque. Começando por Garcia, é um médico recém-formado, e que é extremamente importante para a obra, porque é a partir das ações, dos pensamentos, das críticas, das expressões, das convicções desse personagem que o narrador tece o enredo em grande parte da obra. Em segundo lugar, nós temos Fortunato Gomes da Silveira, que, ao meu ver, divide protagonismo com Garcia, e é descrito como um homem de 45 anos de idade, capitalista, solteiro até uma parte da obra e morador em Catumbi. E é interessante porque é a partir da relação desse personagem com Garcia que o enredo se desenrola mesmo, que o conto vai criando corpo, criando forma. Então, é extremamente importante entender a importância de Fortunato para a obra. Nós também temos Maria Luísa, que é uma jovem de 25 anos e é a mulher de Fortunato. A partir das convicções de Garcia, nós vemos que ela é uma mulher muito bela, esbelta de maneira geral, que possui olhos meigos e que assume um papel de grande submissão ao marido, muitas vezes de passividade também. E por fim nós temos Gouveia, que é um empregado no arsenal de guerra e que é a personagem com menos aparições no conto, mas que, ao meu ver, não tem menos relevância, na verdade. É graças a ele que o contato entre Garcia e Fortunato é concretizado de maneira mais direta, permitindo que todo o enredo se desenrole. E como nada que Machado escreve vem à toa, a letra do conto nos induz a pensar que as personagens são, de alguma maneira, planas. Então, todo momento o narrador tenta reforçar, mesmo que seja implícito, os estereótipos a respeito delas. Então, por exemplo, a Maria, ela sempre assume um papel frágil e de inferioridade. Porém, os personagens, eles podem ser muito bem aprofundados, eles são, no caso, passivos, e principalmente no que diz respeito às concepções psicológicas e sociais tratadas nessa obra. Exatamente, Pan. Eu tenho a mesma percepção que você em relação a isso, e eu, inclusive, acho que essa é uma característica crucial, né, em vários contos machadianos, mas principalmente em A Causa Secreta, que é o que a gente está analisando. Muito bem, meninas. Então, já que nós conhecemos um pouquinho mais os personagens e já sabemos mais um pouco sobre o que se passa na cabeça deles, eu gostaria de saber de vocês. E quanto à áurea, quanto ao local em que o conto é retratado, para botar tanto medo na gente, entre aspas, como é feito essa narrativa? Bom, gente, o tempo e o espaço são 2 coisas que eu gosto muito de trabalhar, principalmente nos contos machadianos, justamente porque Machado de Assis era um gênio, ele era muito inteligente. E eu acho que é muito importante a gente notar 3 pontos muito importantes nessa obra. O primeiro é que o texto começa num tempo presente, em que o espaço é descrito que é a casa do Fortunato, em Catumbi, no Rio de Janeiro, em que a gente conhece o cenário, tem uma exposição dele,
e a gente também tem uma ideia das personagens, né? O comportamento delas e a construção delas. Então, quando o narrador entende que o leitor já entendeu sobre o que está acontecendo mais ou menos, ele resolve voltar ao início, ou seja, ele vai para o passado, se assim posso dizer. Então, diante dessa segunda situação temporal, que acontece como se fosse um flashback, ele apresenta diversas situações, as ruas onde os personagens andavam, os cenários nos quais os personagens transitam e etc. E então, de uma progressão assim muito natural, o Machado faz com que a gente seja guiado até o presente, que seria onde tudo supostamente começou para nós leitores, que seria novamente a Catumbi. E é interessante perceber a qualidade de Machado de Assis para compor as suas obras, né? Porque ele acaba tornando os leitores presas fáceis a partir do momento em que ele incita a curiosidade desses leitores logo no primeiro tempo tratado, né? Que na verdade é o presente em Catumbi. Então é legal porque ele vai brincando com essas transições temporais de maneira muito suave e acaba tornando os espectadores muito fiéis em cada um dos fatos que vão se desenrolando. Exatamente, Gi. E um dos motivos para isso acontecer é justamente o fato do narrador ser observador, ele ser onisciente e algumas vezes até ser um intruso. Justamente naquela parte onde ele intertextualiza a crueldade e a falta de sensibilidade de Fortunato com Calígula, que é o imperador romano que tinha aquele desequilíbrio mental. Verdade, Pan. E eu acho que ainda para complementar, a gente pode dizer que as falas do narrador são construídas a partir das concepções de Garcia, né? E esse fato ele só muda no desfecho da obra, que é quando a gente começa a entender as sensações de Fortunato. O que particularmente eu acho que traz uma dramaticidade e uma frieza muito grande para o fechamento do conto. Realmente, meninas. Então é nesse aspecto, né, que a gente pode perceber que fica evidente a marca machadiana na narração do conto. Então tem a forma como o emissor parece sempre manter uma conversa direta com os leitores. Então o narrador, o emissor sempre vai guiando os leitores pelos fatos de maneira muito suave e dinâmica, né? Então, com relação a isso, né, visto todos esses aspectos, acho que a gente já está pronta para um resumo breve sobre esse conto. Gi, por favor. Então vamos lá. A Causa Secreta, eu acho que a gente pode começar dizendo que conta a história de Fortunato, que é tomado por grande empatia, né, e ajuda Gouveia, que havia sido atacado por capoeiristas, e que, por coincidência, né, é vizinho de Garcia. A partir das observações de Garcia, o narrador nos conta que Fortunato ele tinha uma estranha atração pelo drama e por algumas situações mórbidas, como é o caso do acidente de Gouveia. A interação das personagens acontece e Garcia e o capitalista acabam se aproximando, criando um vínculo e decidem então fundar juntos uma casa de saúde. Um fato que de um jeito muito peculiar alegra Fortunato e, enfim, o anima de um jeito diferente. A história acaba se desenrolando e a gente acaba se deparando com um Fortunato muito sombrio. A fundação da casa de saúde o motiva de alguma forma e por uma razão desconhecida a começar experiências em animais, então cachorros e gatos eles eram envenenados sem nenhum motivo aparente. Toda essa situação perturbadora acaba aproximando Garcia de Maria Luísa, que é a esposa de Fortunato, e que infelizmente tinha que conviver com toda aquela turbulência de crueldade, né? A gente sabe que, além de compaixão, Garcia acaba desenvolvendo uma certa atração por Maria Luísa, mas que, evidentemente, precisaria ser reprimida, porque ela era casada com um amigo dele. Enfim, o narrador segue relatando uma crueldade de Fortunato atrás da outra, e Maria Luísa, diante de toda aquela situação, somada a uma grave doença, que provavelmente é tuberculose pulmonar, pelas características descritas na obra, morre. E com a partida de Maria Luísa, Garcia não consegue esconder esses sentimentos pela jovem e acaba chorando, dá um beijo na testa dela e é incapaz de conter as lágrimas. E o mais misterioso, né, o mais curioso é o fato de que Fortunato ele não se enfurece diante daquela cena, ele não se enciuma, não se magoa, mas ele saboreia a dor de Garcia, mesmo que seja às custas de sua esposa que tinha acabado de falecer.
Muito bem, meninas. Então, eu acho que depois dessas análises, né, sobre os personagens, sobre o tempo e espaço, e também desse resumo, a gente pode aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão com os aspectos que fazem o conto ser tão sombrio como dizem, né? Então, para isso, nós temos Marcos e a minha xará Larissa Sueiro para antenarem vocês de tudo que provavelmente passou despercebido ao longo do conto, mas que nós vamos ter certeza do que acontece agora mesmo. Oi, queridos ouvintes. Eu espero que com essas análises vocês consigam compreender um pouquinho mais sobre o que é a causa secreta, o que ela significa para a sociedade e o que o Machado de Assis quis passar para a gente. Boa tarde, ouvintes. Nós vamos começar essa análise com um tema principal do conto, que é a crueldade. E com um olhar mais crítico, é muito interessante perceber que em A Causa Secreta, a crueldade não é vista como uma forma de protesto ou de uma transgressão moral, mas é como uma fonte de prazer, já que ao longo de todo o conto o leitor acompanha um jogo entre prazer e repulsa, que de certa forma é representado pelo Fortunato e pelo Garcia. E isso fica muito explícito na cena em que o Fortunato mutila um rato, com um pretexto de vingança, enquanto o Garcia assiste horrorizado àquela cena. Bom, Marcos, eu concordo, mas se o Garcia representa a repulsa diante do sadismo, ele também mostra uma curiosidade ambígua e atua como um voyeur para os atos do Fortunato. Segundo Stephen King, em Dança Macabra, a repulsa é uma sensação causada por uma coisa repugnante, geralmente associada com cenas fisicamente perturbadoras. Apesar do horror e do asco, de certa forma, tudo aquilo encanta. E esse paradoxo me levou a reflexões de Dança Macabra, que tem um cunho, de certa forma, ético, como por que as histórias de terror, sejam em filmes ou livros, fazem tanto sucesso? Por que a gente quer experimentar essas sensações através da repulsa de sentimentos ruins, da nossa reação ao desagradável? E até que ponto esse fascínio pode ser considerado curiosidade e quando ele começa a ser motivado por um sadismo, às vezes escondido até de nós mesmos? Eu acho que vão ficar esses questionamentos aí mesmo. Talvez sejam até temas para próximos episódios, não é mesmo? Mas, voltando ao assunto do nosso conto. Outro tema muito visto no conto é a violência. Então a gente pode mencionar que, de acordo com os estudos de Raymond Grismer, nos contos latino-americanos, a nossa ficção é de, abre aspas, de forte sabor, apresentando conflitos, esfaqueamentos, brigas de bêbados, espancamentos e assassinatos pós-traição, com casos de aborto e sadismo tendo papéis frequentes. Fecha aspas. Então, esse fato implica que a narrativa de Causa Secreta não escapa desse script, e que os atos de violência se desdobram pelo enredo numa escala que se multiplica tanto pelos espaços do teatro, quanto pela rua, quanto pela casa, não é mesmo? Bom, o espaço da cidade é um palco coletivo onde as pessoas praticam ações obscuras com liberdade, ganhando proteção através do anonimato. O cenário urbano, com esse papel de ocultar as identidades, transforma-se num lugar fantasmagórico, uma terra de ninguém que serve como uma prática de terror. E é nesse ambiente que Fortunato, por exemplo, encontra as condições próprias para dar uma bengalada em alguém que dormia, carregando essa certeza da impunidade através do anonimato que os becos da cidade lhe proporcionavam. E o teatro, por sua vez, antecipa o terror doméstico que Fortunato apresenta no espaço privado através da violência ensinada. Ele assiste um primeiro ato violento que causa repulsa e, por fim, apresenta desinteresse com o drama. Então, a experiência estética da violência no teatro surge como uma proteção social. Mais uma vez encadeada, essa violência tem continuidade no espaço doméstico. Sim, já no ambiente privado é onde a violência ganha uma maior sofisticação quanto ao seu aspecto simbólico e calculista. Numa alusão ao rito de sacrifício, a tortura do animal serve para representar a disciplina e a punição, o que atinge principalmente a Maria Luísa. Fortunato tem consciência de que aquilo faz mal, mesmo que não afira diretamente. Por outro lado, o Garcia está embalado pelo prazer estético da violência, ele está encantado por toda aquela encenação de tortura e se abstém em pôr um fim naquela prática. Tudo isso compõe um universo onde brigas, tortura, prazer sádico, um abismo chama o outro, e a violência, uma vez que é desencadeada, não deixa de se propagar. Outro ponto principal é o narrador, porque a voz narrativa tem um papel central ao longo do conto,
E apesar do discurso realista exigir certa objetividade na análise dos acontecimentos, o narrador tem uma liberdade estética que é crucial para deixar mais claro o papel de cada personagem e da trama que eles estão envolvidos. Então, apesar de o narrador ser um observador onisciente, de ter conhecimento limitado sobre o que se passa na história e na cabeça dos personagens, ele acaba escolhendo o Garcia como foco narrativo. Ah, sim, entendi. Mas então, por que o narrador elege uma das personagens, que no caso é o Garcia, e por meio de sua visão anseia descortinar o comportamento das demais? Boa pergunta, Pan. Logo no começo, é dito que o Garcia possuía, citando o próprio livro, a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres, tinha o amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Com isso, o narrador dá para o personagem o poder de observação e julgamento. O Garcia tem a autoridade moral de julgar e, através das suas opiniões, entrar na esfera psicológica dos personagens. Por isso, é seguro para o narrador tecer o foco da história para se aproximar dos pensamentos do Garcia no momento que for mais conveniente. E pegando um gancho, Lari, disso que você acabou de falar, é legal perceber que o narrador ele demonstra o seu poder desde o início, né? Porque ele não só comanda esse foco narrativo, mas ele também apresenta um jogo entre personagens e o leitor. Então ele vai criando uma série de imagens tensas, cenários de mistério ligadas pelo comportamento das personagens. E eu acho que é legal porque o jogo começa quando a gente não consegue visualizar e analisar diretamente o que acontece entre Garcia e Maria Luísa. Porque desde o começo do conto, né, no episódio do teatro, até a morte da mulher, o narrador ele faz com que todos os personagens girem em torno de Fortunato. Então eles têm pouca liberdade para influenciar diretamente no seu próprio destino dentro do conto, né? Mas mesmo assim, é possível identificar traços de personalidades complementares em cada um deles. A psicose em Fortunato, a razão em Garcia e o elemento mediador em Maria Luísa, que enriquecem o suspense a partir do momento em que as ações de Fortunato afetam a dinâmica de todo o trio. Maria Luísa, que é a única personagem feminina na narrativa, é fortemente impactada pela repulsa das ações do marido. Apesar de possuir características românticas, ela é construída como com um método e perspectiva do realismo. E se Fortunato é o grande foco do conto, Garcia fica em uma posição questionável, já que ele atua como âncora racional. O leitor só possui um vislumbre de seus sentimentos quando o narrador os utiliza para julgar os demais, e é nesse momento de julgamento que nos aproximamos do personagem. Talvez até mais do que nos é permitido em relação aos outros. Bom, e com relação a isso, né, que tudo que foi dito, e também baseado numa interpretação minha, depois do final do conto, né, o narrador, ele parece bem astuto e manipulador. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A gente se atreve a questionar, né, de quem é, na realidade, o comportamento psicótico da história. Seria esse comportamento de Fortunato ou do narrador? Lari, sendo sincera, esse é um dos meus pontos favoritos na história inteira. A visão reservada que o narrador tem ao deixar as análises psicológicas sobre os cuidados do Garcia permite que o leitor interaja mais com o personagem, sim, mas também deixa o narrador misterioso. Ele é envolto numa névoa e ninguém sabe o que ele realmente pensa. E se o Garcia é o farol que analisa e julga, consequentemente ele pode ser manipulado pelo narrador Demiurgo. Demiurgo é um deus que tudo sabe, o organizador do universo. Porque a gente só conhece a realidade a partir dos pensamentos do narrador. Os personagens estão mortos e nenhum deles pode dizer se aquilo é verdade ou não. O narrador ele tem total liberdade para transitar pela mente de cada um e impedir que a gente se aproxime demais. Então acaba sendo uma questão bem ambígua. Concluindo sobre o narrador, a gente pode perceber certa exaltação nos momentos de tensão, principalmente durante o sacrifício do rato, o episódio do teatro e a reação do Garcia à morte de Maria Luísa. Nesses momentos, o narrador arma um jogo para harmonizar com as atitudes e sentimentos do Fortunato. Ele parece se confundir com o personagem, compartilhando dos seus momentos de prazer. Gente, realmente Machado de Assis foi um mestre em aprofundar e problematizar seus personagens, né? E a causa secreta, nesse caso, não é uma exceção. Então, a gente pode dizer que essa complexidade aparece não apenas no triângulo amoroso entre Fortunato, Garcia e Maria Luísa, mas também aparece no grau de distanciamento das personagens e do leitor.
Então, o narrador, nesse sentido, estrutura suas intenções e tece a narrativa através de um labirinto de espelhos, que por ora refletem um personagem e por ora ocultam um outro. A gente também tem como um dos pontos principais da narrativa a forma como, ao seguir as regras de comportamento e costumes, o Fortunato acaba camuflando seu sadismo e consegue saciar seu apetite pela desgraça alheia sem ser notado, não é mesmo? Exatamente, Fã. Nesse aspecto, eu acho legal a gente analisar sobre a perspectiva do realismo, que surgiu visando a denúncia e as críticas à sociedade da época, em especial à burguesia, que era regida por regras morais e comportamentais. Acho legal lembrar também que as regras morais não são só sobre valores como bondade, justiça, etc., mas talvez até principalmente sobre aparência e status. A visão machadiana do homem reforça essa ideia de que a personalidade é um fruto de forças da sociedade, e suas personagens agem como próprios indivíduos leitores. Elas mentem, usam máscaras para não entrar em conflito com o meio que vivem e chegam até a enganar a si mesmas. Nesses momentos, a literatura atua como um instrumento de humanização. Ela transmite sentimentos que, apesar de serem sentidos no meio ficcional, não deixam de ser existentes na nossa realidade. Para finalizar, a gente pode partir do pressuposto que a sociedade é norteada por regras morais e que os indivíduos nela inseridos são influenciados por essas regras, agindo em certos momentos contra a sua própria vontade, a fim de realizar o que é considerado correto. A extrema dedicação de Fortunato, por exemplo, esconde o prazer que ele sentia ao ver o sofrimento alheio. Suas atitudes, vistas como boas ações, na realidade são traços de uma personalidade doentia. E nesse caso, também a gente percebe o eterno duelo, né, entre aparência e essência. O que é mostrado para os outros não é o que realmente forma a identidade de Fortunato, que, seguindo a corrente determinista, age de uma forma específica para alcançar o que deseja. Então, forma uma imagem de enfermeiro prestativo e cuidadoso, mas, na verdade, para satisfazer o seu ego sádico. Por último, mas não menos importante, a gente tem que falar sobre a ironia retratada no conto, já que quando a gente é apresentado ao Fortunato como um homem bom que aparentemente desejava fazer bem ao próximo, o conto coloca diante de seu leitor o caráter de um homem dissimulado, calculista e sádico, que planeja suas atitudes de modo racional para que elas resultem em seu próprio prazer doentio. Eu concordo, e acho que sobre esse olhar é legal trazer a perspectiva de Linda Hutton, em Teoria Política da Ironia. Ela diz que a obra geralmente lança um novo olhar mais criterioso sobre contribuições que já existiam, e não necessariamente forma uma contribuição nova. A ironia de Machado de Assis é feita de maneira consciente e racional. Não é pra gente rir, ela é mais uma construção literária que um recurso cômico. O conto da causa secreta, assim como grande parte das obras realistas, tem uma função de revelar a sociedade da época, e a ironia atua a partir do momento em que o autor se apropria de ideais românticos e burgueses para poder rejeitá-los. Então, é uma inversão de ideologias. Eu concordo plenamente com vocês, gente. E, nossa, tem muita informação, não é mesmo? Quem diria que apenas algumas folhinhas de contos seriam tão abertas para tantas análises e tantas informações assim. Então é facinho de dar um nó no nosso cérebro e também nos amedrontar os sonhos, não é mesmo? Porque realmente é um conto muito sádico. Mas, já que nós falamos tanto sobre os pontos principais, até chegamos a resumir e relembramos muitos pontos que provavelmente a gente não tinha lembrado na hora, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam dessa história, desse conto tão sombrio e tão crítico? Bom, na minha opinião, a causa secreta vai muito além da descoberta feita por Garcia de que Fortunato era um sádico. Eu acho que todo o mistério que Machado de Assis coloca na obra vai muito além desse limite, né? Porque, como eu disse, ele nos torna reféns de uma curiosidade, de um suspense gerados por uma narração bem estruturada, com colocações bem expostas, e honestamente eu duvido que o seu único objetivo fosse nos permitir concluir que Fortunato era problemático. Ao meu ver, Machado nos convida a questionar criticamente cada uma das pessoas à nossa volta,
a entender, né, a conhecer o que se passa na mente e quais são as intenções de cada uma delas. Porque quem diria que aquele rapaz generoso, presente no início do conto, tinha objetivos tão contrários, né, aos que ele nos mostrava? Quem desconfiaria que a submissão de Maria Luísa, na verdade, era motivada por pavor e não por um respeito conjugal? Então eu acho que o conto machadiano acaba nos mostrando o que costuma ficar implícito, que a gente não se esforça muito para ver. E acaba sendo passivo de análises críticas que se opõem aos estereótipos que a gente imagina que a obra tenha. Então, por exemplo, o capitalista, o homem que tem um nome a zelar na sociedade, é uma personagem que não merece admiração. A moça frágil, que é Maria Luísa, ela não carrega essa característica de fragilidade porque, sei lá, é uma espécie de determinismo, mas porque as condições doentias nas quais ela estava inserida a tornaram assim. Então, faz a gente questionar um pouco disso. O médico, formado para salvar vidas, se mantinha passivo diante das mais cruéis manifestações de tortura. Então, mais uma vez, o nosso tão estimado autor brasileiro nos expõe um lado que, como eu já disse, a gente não se esforça muito para conhecer, né? E ele nos mostra o perigo dessa passividade, ele nos mostra como paixões e perversidade podem andar sim juntas, mesmo sendo sensações, né, manifestações que a gente acredita que, em hipótese alguma, ocupam o mesmo espaço. E eu acho que, para finalizar, a dúvida que nos resta é: o que levaria uma pessoa a cometer tantas crueldades como as que são expostas no conto? Então, Fortunato estaria tentando alimentar algum tipo de prazer insaciável? Ele, na verdade, seria motivado, né, por algum tipo de patologia? Ou, como Rousseau disse, ele era um exemplo de homem bom, que nasceu bom e foi corrompido pela sociedade que é tão repleta de maldades e injustiças. E, infelizmente, eu acho que nós nunca saberemos ao certo qual era a intenção de Machado, porque aquela mente brilhante não é facilmente interpretada hoje em dia. Eu concordo plenamente, Gi. Acredito que a gente nunca vai conseguir ter respostas para essas perguntas, porque realmente Machado era uma mente brilhante. E por mais que a gente tente por muitas análises, infelizmente a gente não vai conseguir atingir tudo aquilo que ele queria demonstrar com esse conto. Mas enfim, e você, minha xará? O que você achou dessa obra depois de tantas análises feitas nesse episódio? Eu acho que essa é uma das narrativas mais ambíguas e sombrias do Machado de Assis. A mistura de momentos descritivos com diálogos diretos é muito bem feita. Isso deixa a história tão real, tão tensa, que chega a ser doloroso. Eu gostei muito da forma que o comportamento doentio de Fortunato é norteado por ações que transparecem bondade e altruísmo para a sociedade, o que, de certa forma, me lembrou de O Barril de Amontilhado, do Edgar Allan Poe. Tanto Montresor quanto Fortunato têm graus diferentes de crueldade e sadismo, camuflados por uma máscara social, e essa máscara permite que eles escapem impunemente de qualquer ato que façam. Assim como Garcia, a gente fica dividido entre repulso e fascínio, fica preso nessa dança hipnótica de máscaras e sombras que, querendo ou não, é o que define a natureza humana. Acredito que isso é sim uma forma de denunciar a causa secreta por trás das ações da sociedade, mas também o quão negligente podemos ser perante isso. A manipulação do tempo durante a história foi simplesmente genial, ela deixa uma impressão cíclica, sufocante, e a maneira como o narrador é questionavelmente confiável só me fez admirar ainda mais a genialidade do Machado. Já ao meu ver, em A Causa Secreta, o Machado convida o leitor a questionar não somente a ética e a moral humana, mas as máscaras presentes em toda a sociedade, inclusive na brasileira. Revelando um médico, que é um profissional com o objetivo de tratar, ajudar e curar outras pessoas, cometendo atos cruéis e agressivos, enquanto obtém prazer dos mesmos, acredito que Machado não quis só revelar a verdadeira faceta de Fortunato, mas quis somar isso no lado com o apresentado antes, unindo uma pessoa supostamente altruísta com uma outra claramente perversa. Dessa forma, o leitor pode passar a questionar não só a função da ética humana, mas também se, ao invés de a maldade ou da bondade, talvez seja a dualidade que está intrínseca no ser humano, não mostrando Fortunato como alguém unicamente gentil ou maldoso, e sim ambos como um bom médico em público e um homem agressivo na escuridão, quando ele está sem máscara, sem a preocupação de uma reputação ou uma aparência para a sociedade.
E nessas ocasiões ele acaba se assemelhando brevemente com o Brás Cubas, após a morte, na minha opinião. Eu concordo plenamente com você, Marcos. Achei uma ótima análise e foi um pouquinho distante da minha, mas eu concordo muito com você. Então, eu particularmente diria que um triângulo amoroso sádico e confusamente sombrio é uma boa maneira de se resumir e começar a falar sobre esse conto. Então, para mim, Machado acertou em cheio na narração naturalista sobre a crueldade e a maldade que todo mundo diz ser intrínseco à sociedade, né? Então, eu acredito que a primeira parte da narrativa que a faz tão sombria é o fato de que o próprio narrador conhece a história toda, mas mesmo assim não dá sequer uma visão do que é a causa secreta ou de como Fortunato é cruel e sádico. E tudo bem, isso implica suspense, é claro, já que o leitor vai agonizando junto com Garcia e com Maria Luísa ao longo da narrativa e ao longo da busca pelo segredo que os assombra e também assombra a nossa própria sociedade, né? Então eu achei bem astuto da parte do Machado e também do próprio narrador-personagem estudar Fortunato para fazer a sua análise psicológica através do próprio sadismo, onde o Fortunato só atinge o prazer e a alegria ao presenciar dor, sofrimento e agonia, tanto de pessoas quanto de animais. Então, por mais doentio que o personagem de Fortunato seja, a conclusão que eu cheguei é que a causa secreta não é apenas seu comportamento e a sua morbidade, mas também a crueldade da vida real. Então, por mais que Garcia sabia e via o que o seu colega fazia, ele tinha consciência de que talvez fosse errado, mas não fazia nada além de observar e querer agir. Então ele ficou passivo diante da verdade, diante da visão além das aparências, e sabia também que a sua vida e a vida de Maria Luísa poderia ser diferente se ele tivesse interferido antes, lá no comecinho. Então, ao meu ver, nesse conto tem a divisão da causa secreta em duas partes. A primeira que seria o comportamento doentio e sádico de Fortunato, que norteava sua bondade em sociedade para suprir seus prazeres, e também a segunda parte, que seria o comportamento passivo de Garcia, que esperava a verdade, recebeu a verdade e esperou uma redenção e uma explicação de Fortunato, mas que na verdade isso deveria vir apenas dele mesmo. Então, por último, mas não menos importante, Pão, o que você tem a dizer sobre essa história sombriamente misteriosa de Machado de Assis? Bom, Lari, para mim, A Causa Secreta é um conto muito intrigante e misterioso do início ao fim. Ele te mantém preso à leitura todo o tempo pela curiosidade dos eventos a seguir. Eu consigo ver que o Machado de Assis quis colocar uma pulga atrás da orelha de cada leitor sobre o caráter do ser humano. Por exemplo, do que nós somos capazes? O que podemos nos tornar? É tudo uma questão de tempo até mostrarmos nossa face real? Apesar de ser um conto com a moral da história explícita, se eu posso dizer assim, ainda é de suma importância a gente notar quantas perguntas surgem em nossa mente sobre como o poder e a dominância podem afetar o homem. Mas o que mais me deixou interessada foi o fato de um doutor maltratar animais. Porque, pelo que parece, ele havia alguma vontade interna de causar dor, trazendo um sentimento de superioridade a tal criatura. Tipo, o cachorro que ele machucava e os ratos que ele machucava. Mas como um doutor que, na teoria, só quer o bem de cada ser vivo, pode ferir algum? É assim que se torna mais possível visualizar o interesse de Machado de Assis. Mostrar como todos podemos ter um lado negativo, mesmo sendo vangloriados pela sociedade. Realmente, gente, são muitas perguntas que provavelmente não vão ser respondidas nem tão cedo, porque tudo que é bom dura pouco. E, mais uma vez, Machado é Machado e nos deixa maravilhados com a sua genialidade. Então, esse episódio infelizmente vai ficando por aqui e me despeço então de vocês, né, do meu grupo maravilhoso e de você, ouvinte, que chegou até o final de mais uma conversa fascinante sobre literatura. Muito obrigada pelo carinho diário e pelas teorias e análises altas horas da madrugada. Eu espero que essa nossa conversa sobre o conto A Causa Secreta tenha aberto portas para novos aprendizados e que agora a causa secreta então não seja tão secreta assim para você. E por isso, eu convido vocês a terem um encontro semanal marcado conosco aqui no Popcast, seu podcast favorito de conversa sobre todo e qualquer tema instigante para aprender sobre arte, literatura e história, falando e ouvindo. Muito obrigada, tchau!